Ao ouvir a palavra perdão, muitos se arrepiam. Podem sentir uma espécie de calafrio. Talvez, para a maioria das pessoas, perdoar seja uma das atitudes mais difíceis na vida. Dependendo daquilo que a pessoa sofreu, dependendo da sua experiência, o perdão se torna para muitos algo impossível de ser alcançado. Mas qual deveria ser a postura do cristão com relação às ofensas sofridas? Como ele deve lidar com a questão do perdão quando ele é ofendido, profundamente machucado por uma outra pessoa? O que ele deveria pensar a respeito disso? Esse tema, apesar de ser muito atual, não é novo. As Escrituras falam muito a respeito do perdão. E eu quero hoje, de maneira bem específica, trabalhar um texto que eu creio ser fundamental para o entendimento e a mudança da nossa visão e atitude com relação ao perdão. Esse texto se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 18, a partir do verso 21. O texto, na sua maior parte pelo menos, é uma parábola. Um ensino de Jesus através de uma narrativa, através desse conto, dessa parábola, para ilustrar a necessidade de perdão por parte dos seus seguidores e como o perdão deve ser uma marca do cristão. O texto, no versículo 21, ele começa com uma pergunta de Pedro, discípulo de Jesus. Note, o texto diz assim: Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. É essa pergunta e essa resposta de Jesus que gerarão a parábola em seguir, que nós vamos falar brevemente sobre ela. Mas note, Pedro está fazendo uma pergunta. A pergunta de Pedro é: quantas vezes o meu irmão vai pecar contra mim e eu devo perdoá-lo? É interessante porque Pedro responde, ou sugere uma resposta, falando: até 7 vezes eu devo perdoá-lo? E, na visão da época, o que Pedro está sugerindo é algo generoso. Porque os rabinos, os mestres do judaísmo do primeiro século, ensinavam que uma pessoa deveria perdoar 3 vezes. Se alguém me ofendeu 3 vezes, eu perdoo. A partir disso, eu não preciso mais perdoar. Pedro sugere algo maior, o dobro, 7 vezes. E a resposta de Jesus é surpreendente. Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. E antes que você faça o cálculo matemático, o que Jesus está querendo dizer é que todas as vezes que alguém pecar contra mim, essa pessoa deveria ser perdoada. É um ensino difícil. É um ensino que pode parecer duro e extremamente complicado de se colocar na prática. Mas Jesus nos conta uma história, nos conta uma parábola para ilustrar isso, para mostrar como isso faz sentido para aquele que é do Senhor. Resumindo a parábola, e depois você pode ler o texto com calma, que vai do versículo 23 em diante, a parábola conta a respeito de um rei. Esse rei, ele tinha servos. E um desses servos devia uma quantidade enorme de dinheiro para ele. E esse rei chamou esse servo para prestar contas do dinheiro que ele devia. Carson, um dos estudiosos do Evangelho de Mateus, ele diz que essa dívida que esse homem tinha, se fosse reajustada para hoje, poderia passar de US$ 1 bilhão. Era uma dívida impagável. Tanto é que a atitude inicial do rei é, bom, que seja vendido ele, sua família, né, sua esposa, seus filhos, tudo que ele tem para pagar a dívida. Ou seja, aquele homem não tinha como pagar, mesmo que ele fosse vendido como escravo, sua esposa, seus filhos, todos seus bens fossem vendidos, ainda não quitaria a dívida impagável que ele tinha para com aquele rei. Então, esse homem, diante da situação trágica dele, ele roga por misericórdia. Ele vira para o rei e diz: "Sê paciente comigo e tudo te pagarei." E o rei, comovido, cheio de compaixão, de misericórdia por aquele servo, ele perdoa a dívida daquele homem. A parábola poderia acabar aqui. E seria uma grande história sobre o perdão, né? Sobre esse rei, que na parábola evidentemente representa Deus, que perdoa dívidas que pessoas não podem pagar a ele. Dívidas impagáveis, como a nossa, por causa do nosso pecado. Mas a história não termina aqui. A parábola não termina.
esse servo também tinha um conservo, que lhe devia um valor. O texto nos diz que ele devia um valor que era um valor considerável, se nós fôssemos ajustar para hoje, algo em torno aí de R$ 5.000, tentando ser bem objetivo, os denários que ele devia. Porém, quando comparada com a dívida que ele tinha, esse valor era irrisório. Como comparar mais de $1 bilhão com R$ 5.000? Tentando aproximar os valores para o nosso entendimento. Mas esse homem, ele pegou esse conservo pela rua e ele agarrou e ele sufocava aquele homem e falava: paga-me o que você me deve. E esse homem teve a mesma reação que ele tinha tido. Sê paciente comigo e tudo te pagarei. Mas aquele servo que foi perdoado não quis perdoar a dívida do seu conservo. Isso levou com que o rei o chamasse, a notícia chegou até o rei e o punisse por causa dessa atitude. Como você que foi perdoado não perdoa? Como você que obteve misericórdia e compaixão não exerce compaixão e misericórdia? Através dessa parábola, Jesus está nos ensinando sobre o que é o perdão. Porque o perdão deve ser uma marca do cristão? Porque ele foi perdoado. Tremendamente perdoado. A dívida que nós temos para com Deus, o que nós tínhamos para com Deus, não tinha como ser paga. Era impagável. Por isso que o próprio Deus encarnado, Jesus Cristo, Filho de Deus, veio para pagar pelos nossos pecados. Nós não tínhamos como pagar. Nós somos perdoados pela graça do Senhor. Mas quando negamos perdão ao nosso próximo, quando não queremos perdoar aquele que nos ofendeu, nós estamos fazendo como este servo da parábola, que foi perdoado tremendamente de uma dívida impagável, mas não quer perdoar uma dívida pequena que alguém cometeu contra ele. O que nós precisamos entender sobre o perdão? Não há nada, absolutamente nada, que alguém faça contra nós que é maior do que aquilo que nós fizemos contra Deus. E o Senhor nos perdoou. Por isso que o perdão é a marca do cristão. O cristão perdoa porque foi perdoado. Ele é simplesmente um reflexo da graça, misericórdia e compaixão que ele recebeu do próprio Deus. Através dessa parábola, Jesus nos ensina que não perdoar é ser incoerente. Não perdoar é loucura. Você foi perdoado, tremendamente perdoado. Então, perdoe. Perdão é a marca do cristão. E que essa marca possa ser evidenciada na vida de cada um de nós. Que Deus te abençoe.